Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Ai, gente, que fofura. Chegou a vez, então, da Lu e do filhinho dela. Luciana, idade 45 anos, dona de um salão de beleza. Eu sempre quis ser a menina mais feia da escola, e isso porque eu tinha pavor, sim, de chegar perto dos meninos. Eu tinha uma amizade muito grande com todas as meninas, mas rolava aquela coisa dos caras ficarem, dos meninos ficarem dando nota. Ah, essa é 0, ah, essa é 1. Não tinha uma troca masculina em casa, isso sempre foi uma coisa muito estranha pra mim desde o começo. Todo mundo lá era mulher, então eu achava que as minhas amizades também todas deveriam ser mulher. E a minha mãe nunca falou mal do meu pai, que eu nem conheci, mas eu tinha essa versão dentro de mim. Ela fala que deve ter sido do tempo que eu tava dentro da barriga dela e das loucuras que o meu pai fez com ela. Mas eu nunca quis ser validada na escola, então eu procurava fazer coisas onde os meninos achassem que eu era feia, que eu era nojenta, que não tinha que se aproximar de mim. Então eu falava alto e brava, ia toda desarrumada, brigava com os meninos como se eu fosse meninos, defendia as meninas, era totalmente doidinha da cabeça. Teve um tempo que isso me afetou muito forte, a ponto de eu ir até cuidar em terapia e entender que eu tinha que ser sim, que o elogio masculino também é importante, que a companhia masculina também é importante, e trabalhar essa questão que eu nunca tive na minha vida. Eu nunca tive um homem na minha casa que pudesse me trazer alguma troca generosa. Então, eu trabalhei tudo isso e eu cheguei numa parte que eu achei que eu estava me curando, ou então que eu já estava 100% curada. De querer me sentir mais bonita, mais feminina, de usar vestidos, que era coisa que eu não fazia. Eu sempre estava meio gótica, aquela coisa toda preta, até o batom preto, aquela cara de mal. Até tentava andar assim, sabe, meio igual homem. Mas em nenhum momento eu gostava de mulher, assim, pra se relacionar, entendeu? Eu fazia isso porque eu achava que isso assustava os homens. E a minha referência em casa era só o amor materno. Então eu fui me modificando, comecei a cuidar do cabelo, a testar maquiagem, me achar mais bonita. E aonde que eu fui postar, aonde que eu fui buscar essa validação? Online, né? Então eu comecei a postar as minhas fotos no Facebook e seguir homens e homens curtirem, mandarem flores e corações e eu gostar daquilo. Então eu comecei a entrar em grupos de amigos, né? Amigos da Turquia, amigos da Itália, em busca de um grande amor.com, essas coisas que fica um monte de gente postando foto de bom dia, boa tarde, boa noite, sempre selfie. E aí, alguns homens ou mulheres ficam lá te idolatrando, né? Ai, bom dia, amiga. Ai, como você tá bonita. Eu achava que isso já era um ponto de partida para eu conseguir me sentir valorizada. E aí tinha uma brincadeira na época, na rede social, que era assim, você clicava, qual que vai ser o seu marido? Minha amiga que apresentou essa brincadeira. Aí você clicava lá, aparecia a sua foto e a foto do artista famoso. E aí eu fiquei assim eu achei super engraçado e curiosa de fazer, porque a minha amiga me mostrou que o marido dela seria o Thor. E aí eu fui fazer e deu o Jason Momoa, o Aquaman. Então, deu que ele iria ser o meu marido. E eu lembro que eu brinquei com ela, Deus me livre, mas quem me dera. E Deus não me livrou, Deus me deu. Outro dia, eu arrumando a minha casa, escutando música no alto, eu senti assim uma energia que disse, abaixa a música. Então eu abaixei. E quando eu abaixei a música, que eu dei uma volta assim, 360, começou um pip, pip, pip. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei como, o meu celular se configurou sozinho para quando chegasse mensagem, ele fizesse o pi, pi, pi. E era uma mensagem na minha rede social. Era a postagem de uma pessoa que fazia a mesma
que fazia parte do mesmo grupo que eu, Brasil-Turquia. Eu lembro que era uma foto de uma paisagem. Eu achei aquela foto bonita, mas aí eu fui olhar quem tinha postado. O que me chamou a atenção foi a foto do perfil da pessoa, que era um homem. Doku, idade 35 anos, Aquaman. Quando eu cliquei para abrir a foto, eu me espantei, porque ele era a cara do Jason Momoa. Então eu fiz um comentário nesse post, né, enquanto ele estava online, rapidinho, e depois saí. Eu lembro que eu comentei assim: existe Jason Momoa na Turquia? E aí ele curtiu. Só no outro dia eu vi a resposta. Parece que ele tinha comentado e tinha apagado. E depois retornou, ou então editou, não sei. Eu sei que quando veio a notificação de que ele tinha comentado, que eu fui lá ver, tinha apagado. E aí quando eu voltei, tava escrito lá: existe sim, sou eu e eu tô solteiro. Não perdi tempo. Eu já entrei no Messenger e fui mandando mensagem. Você é fake? Você existe? Nossa, como você é bonito. Ele, como resposta a essa mensagem, me mandou uma solicitação de amizade que eu aceitei automaticamente, coisa de segundo. Já no primeiro papo, eu achei ele um pouco estranho, porque ele veio perguntando assim: você é brasileira, né? Eu disse sou. Aí ele: em que região do Brasil? Como se ele conhecesse. Eu falei: você já veio ao Brasil? Eu não, nunca fui, mas eu sei, eu tenho conhecimento sobre cada mulher de região diferente do Brasil. Ele falava muito bem em português. E aí eu falei: bom, eu tô na região norte, o que isso muda pra você? E aí ele falou que as mulheres do norte eram mais quentes, mais cuidadosas, mais submissas, tinham desejo de ter filhos e de serem dona do lar mais rapidamente do que as mulheres do sul e do sudeste, que queriam mais uma vida profissional antes e tinham outras exigências que ele não gostava. Dizia ele que já tinha conversado com algumas brasileiras e começou um papo estranho de relacionamento aberto, que eu não entendi muito bem por que ele estava falando sobre isso. Ele perguntou se eu tinha um relacionamento aberto, se eu gostava disso, porque ele conhecia muitas mulheres brasileiras que estavam vivendo dessa forma no momento. Eu estranhei, falei que não de um modo sério, né? Tipo assim, calma aí, querido, nem todas as brasileiras são assim, o Brasil não é toda essa brincadeira que você tá achando, não. Já pra impor pra ele como eu era uma moça séria. Calma, vida, né? Tá de boa. Mulheres brasileiras não são tão desfrutáveis como você tá achando que são. Era super bonito, mas ele, do jeito, desse modo que ele tava falando das brasileiras, me deu uma entediada. Eu comecei a achar ele chato por causa disso. Eu acabei dando uma esfriada de tipo: tá bom, então, foi um prazer conhecer você, mas eu tenho muita coisa aqui pra fazer na minha casa, eu não quero mais falar com você, não. Abraço. Aí, antes de eu sair, ele já mandou: mas que horas que você acaba o serviço aí na sua casa? E eu: por quê? Porque eu quero conversar com você depois do serviço. Eu falei: você já vai estar dormindo, já vai ser tarde aí na Turquia. E ele disse que não tinha problema, que ele ficaria acordado para falar comigo, que seria um privilégio fazer isso, já que eu não era essa mulher tão aberta que ele estava acostumado. Ele queria que eu provasse, então, que eu era uma brasileira muito mais séria. 2 horas depois, eu já mandei mensagem pra ele falando que tinha terminado tudo que eu tinha que fazer. Nossa, rápido, né? Eu vou confessar que eu fiquei um pouco ansiosa e acabei deixando umas coisinhas pra lá e fui conversar com ele de novo. E aí ele falou: a gente pode se ver rapidinho, assim, no vídeo? Eu dei uma titubeada, mas falei: pô, podemos. Quando esse moço ligou a câmera, o meu queixo foi parar quase que nas tetas. Porque era um rosto perfeito. Ele tinha assim cara de anjo. Anjo selvagem. Uma coisa Tarzan meio Mowgli, mas na versão Aquaman. Aquela barba, aquele cabelo, só faltava fazer pegar o cipó e vir me pegar aqui no Brasil. Era tudo que eu queria. Eu fiquei paralisada. Não sabia o que eu falava. E ele perguntou: por que você tá tão assim? Eu falei: não, porque eu não tô conseguindo me conter com tanta beleza. Aí ele deu uma risadinha. Nossa, você é uma mulher perigosa. Tudo nele me chamava atenção, sabe? Eram uns
rostão branco, um sorriso, como ele coçava assim a barba, sabe? Quando ele pegava o cabelo assim, jogava pro lado, eu falava, meu Deus do céu, mas cada jogada era um close. Era um perfil que eu não conseguia tirar o rosto daquela visão. Era uma visão. Pra mim, eu tava no deserto há muito tempo, no meio de Saara, nem gostava de nada, de homem, nada. De repente apareceu um assim que veio e eu falei, meu Deus do céu. Agora, somente agora eu entendi o que essas mulheres têm tanto com o homem, né? Essa coisa de atração. Ele foi o primeiro. A blusa dele, gente, não precisava ser colada para mostrar os músculos, mas não era músculo de você ver só o movimento do muque, não, era uma coisa desenhada. Se bobear, você via as veias. Teve uma hora que ele colocou, que ele foi pegar a câmera e ele colocou assim a parte do braço na frente, mas não assim de pé, tipo deitado para pegar a câmera. Tava desligado e aí ele pegou e só apareceu o braço e as veias. Gente, eu quase caí pra trás que eu achei que ele tava me mostrando outra coisa, mas não. Ele era um rapaz sério, não ia me mostrar a piroca, não. Ele era o braço mesmo, graças a Deus. Porque quando ele olhou pra mim, eu já tava suando, perguntou o que era. Eu falei, nada não. Né? Comecei a fazer a moça séria, né? Porque ele já tinha uma imagem de que as brasileiras eram uma coisa muito, né? Então eu respirava quase que uma puritana. Quando eu já tava com o queixo caindo, ele me soltou a pérola. Que era o quê? Ele namorava uma brasileira. Gente, ele tava falando comigo só pra ter amizade? Esse interesse todo era só pra ter amiga? Que ele era comprometido, só resolveu falar depois que eu já tava totalmente encantada? Achando que ele seria o único homem na terra que ia fazer a pique molhar? Mas não podia falar isso pra ele, né? Então deu uma risadinha falsa. Ah, você namora uma brasileira? É legal. Então você já conhece o Brasil? Você vem pra cá quando? Ele, não. É uma relação online. Faz 2 anos que nós namoramos online. Aí me criou uma esperança, né? Se ele nunca tocou nessa mulher, se em 2 anos ele não veio atrás dessa mulher... Ah, então eu tinha chance, né? Quando ele começou a explicar mais sobre o relacionamento, aí eu falei, não, aí tem coisa errada. Não é possível que esse homem tá sendo enganado desse jeito. Porque ele virou pra mim e disse que desde o começo do relacionamento, ela tinha proposto que fosse aberto, à distância. Aí me deu um tilt na cabeça, né? Porque eles não se tocam e ainda é aberto. Forma estranha de amar. E ele tinha aceitado porque ele tinha o interesse de casar puro. Ele ainda era um homem puro aos seus 35 anos. Ele falou isso e eu falei, não. Será que Deus jogou uma sorte dessa na minha mão assim? Sem eu ter feito nada em troca? Né? Uma pecadora? Ele me disse que quando outros homens, principalmente da família, contavam as suas peripécias, as suas aventuras amorosas, ele silenciava, até preferia não escutar, mas faziam ele escutar, porque ele era homem, então ele tinha que saber. Mas ele se mantinha no celibato, porque, de acordo com o que o pai dele tinha explicado, ele tinha que casar puro. É assim na religião, né? Para o homem e para a mulher. Apesar da maioria dos muçulmanos, dos homens não seguirem isso, né? Eles passarem a vara em várias mulheres para aprender como é, enquanto a mulher tá lá pura, esperando para casar com eles, né? Ele tinha contra muitas coisas da religião, porque uma delas era que quando os meninos eles já são novos, eles saem levando os meninos para tudo quanto é caba na fronteira, para eles aprenderem, né, com as da rua, para depois, mais tarde, ir lá e enfiar na esposa. Não tem muito sentido. Quando eu perguntei então para ele se você tá namorando, por que a gente tá conversando, ele disse, você escutou que é um relacionamento aberto? Eu falei, e você então não sabe que eu não gosto de nada disso? Comigo as coisas são sérias aqui, querido. E aí a gente conversava de dia, de tarde, de noite, a conversa não acabava e era sobre o passado, sobre o presente, e começamos a falar sobre o futuro, sendo que ele estava em um relacionamento com outra pessoa.
Na verdade, a gente percebeu que com esse pouco tempo, a gente foi se apaixonando, sabe? E ele já tinha me avisado que estava brigando lá com o embuste por coisas que estavam acontecendo. Quando ele resolveu abrir, assim, essa parte íntima sobre a namorada dele de 2 anos, Elaine, eu resolvi perguntar quem era, pedir as redes sociais. Ele foi muito solícito, ele foi me entregando, já que ele não devia nada. Ele podia conversar com outras pessoas e ela também. Eu lembro que eu fiquei tão apaixonada por ele que eu soltei assim, tipo, um dia, olha, Turco, você não vai fugir de mim não, viu? Eu tenho certeza que no fim dessa história, quem vai casar com você sou eu. E se você não vir até mim, eu vou atrás de você. E aí ele ria, eu ria, a gente levava na brincadeira, mas dentro de mim eu sentia que tinha um fundo de verdade. Eu nunca tinha pensado em fazer nada por um homem, então eu tava muito animada, que era o primeiro homem que eu tava sentindo borboletas no estômago. A gente começou a virar à noite em chamadas de vídeos e conversas frenéticas que eu comecei a pensar, gente, cadê a titular? Cadê a número 1 desse homem? E foi só eu pensar, eu não tinha ainda criado coragem de dar uma olhadinha nas redes sociais dela, que a bonita começou a mandar mensagem para mim. Ela começou a vir me enfrentar sabendo que eu era uma das que ele conversava online e ela dizia que isso era assim aberto só até eles não se encontrarem de verdade e que isso já estava perto de acontecer e que eu poderia tirar o meu cavalinho da chuva porque eu não iria conseguir nada com esse homem que era dela. Bom, eu lembro que eu li, mas aí eu fui direto para foto. Quando eu fui para foto, gente, pensa numa mulher com uma sobrancelha, uma no céu, a outra sobrancelha na terra. Naquele símbolo de graça da Nike que essas mulheres usam agora, e o blush que parece que você levou mais que uma chinelada na cara de tão rosado que é, com aquele nariz que eu não sei se é a harmonização ou o que é, que faz que fica todo torto e fica um buraco maior que o outro. Eu não sabia se era demonização facial ou se era algum outro tipo de procedimento estético. O rosto sofreu algum tipo de paralisia, de tão torto que tá. E eu comecei a rir, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada, uma stalkeada melhor nessa mulher. Conforme eu fui vendo, gente, eu falei, mas peraí, ele não percebeu que essa mulher trabalha na rua aqui no Brasil? Que essa mulher dá um fiasco por dinheiro aqui no Brasil? Será que ele não sabe disso? Será que ele é tão inocente assim? Essa senhora tava tão sem tempo, acho que não tinha nem cliente para virar o buraco dela durante a noite nem durante o dia, que começou a trocar ofensas comigo. E eu comecei a trocar ofensas com ela e ela veio com uma ameaça de que conhecia a família dele, de que ia informar o que estava acontecendo, porque para a família dele, ela era a única querida, desejada noiva que iria casar. E que se soubesse que estava fazendo isso, ia me queimar, porque eu era uma mulher então nada pura, que estava conversando com um homem que quase era casado, e a confusão estava formada. Eu comecei a ir atrás de tudo da rede social dessa mulher e eu descobri onde que essa mulher trabalhava. Fui até a rua, pedi para um amigo meu ir nessa rua à noite, porque eu fiquei com medo de repente ela fazer alguma coisa comigo. E ele me mandou todas as imagens possíveis dessa mulher entrando no carro dos caras, segurando aqueles cacos de vidro, sabe, aquelas mulheres rampeiras mesmo, sabe, que risca o chão com a faca e vai pra cima de quem é. Eu tava até em dúvida se era homem ou se era mulher. Eu não consegui entender se era uma trava, o que era. Porque afinal ela só colocava a foto da cintura pra cima. Vai que tinha alguma surpresa ali no meio que eu não sabia, que nem ele sabia, né? O pior é se ele sabia e eu não sabia que ele sabia de alguma piroca ali no meio da situação. Mas eu achei que não, porque ele sempre estava muito solícito em responder mulheres, não tinha praticamente nenhum homem na conta dele, então acho que seria muita loucura pensar isso, mas que ela tinha cara de trava, tinha sim, duvidei. E o meu amigo quando foi também duvidou da mesma coisa, disse que o andar era um pouco ogro demais para uma mulher. Nisso eu toda feliz fiz o quê? Peguei esses vídeos, essas fotos, joguei para ele e falei, olha a mulher que você vai casar. Esse homem, eu achei que ele ia falar, que absurdo, eu não vou mais casar, eu não quero mais saber. Fez isso não, gente, ele ficou em silêncio. Falou que tinha que conversar primeiro com a família dele, que ia ver direito o que estava acontecendo, quase que como se ele não estivesse acreditando em mim. Olha, você só aparece aqui quando você resolver a sua vida com essa mulher. E ela falando que ia falar do comportamento dele com a família e ele dizendo que tinha que resolver as coisas.
que tinha que resolver as coisas do casamento, sendo que era um relacionamento, não era um relacionamento online de 2 anos. Olha, eu sei que ele foi meio que, sabe, não querendo separar nem deu e nem dela. E ela falando que ele tinha que separar Deus, senão ele não ia ter ela. Eu parei de falar com ele, bloqueei ele nas redes, nós ficamos alguns dias sem se falar por causa disso. Eu fiquei muito triste, sem esperança de conseguir falar com ele depois disso. E o que mais me deixou assim, meu coração ferido é que eu cheguei e falei pra ele que ela podia ser homem. E ele não acreditou em mim. Alguns dias depois ele me mandou mensagem, assim, do nada, pedindo desculpas, perguntando se eu tava com tempo livre, porque ele queria contar o que tinha acontecido, falando que ele tinha terminado com ela, que ele foi atrás de saber o que estava acontecendo mesmo, que ele viu que eu tava certa. Ele contou tudo pra família, passou uma vergonha imensa, principalmente perante o pai, e disse que queria conversar comigo porque ele tinha certeza que nós faríamos um casal maravilhoso. Ele não queria perder isso. E sabe, gente, eu tenho provas do quanto que esse turco sofreu enquanto a gente não conversava olhar em mim. E essas provas, eu sei, posso mostrar para vocês se vocês quiserem, são várias fotos dele chorando. Quando ele acordava, tinha foto dele chorando. Quando ele ia tomar o café da manhã, ele estava chorando. Ele trabalhando, chorando, tomando banho, chorando. Então, assim, era um arquivo de fotos que eu recebi desse homem sofrendo por esses dias, sabe? Ele arrancava os cabelos. Quando eu aceitei eles de volta pra mim, nossa, era totalmente diferente o modo que ele acordava, que ele ia pro trabalho. Porque ele fez um book, assim, de hora em hora, de todo o sofrimento dele, sabe? Era ele mordendo a mão, olhando pra baixo, respirando. Tinha até o cataquinho aqui, sabe? A catoca caindo, até close na catoca. Até close na catoca tinha. Lágrimas e lágrimas, a mão, o tanto de papel higiênico que ele usou para chorar, o tanto de papel higiênico que ele tinha usado para chorar, sabe? Ele mostrou para mim todos os detalhes em mais ou menos 150 fotos do sofrimento dele nos dias que ele não estava comigo. Quando eu aceitei esse homem de volta, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque ele é meu destino. Era Maktub, ou Maktub, como dizemos um ao outro. Ele olhava para mim e falava Maktub, e eu, Maktub. Essa história tinha mesmo que ir pro YouTube, né, gente? Eu tô segurando para contar, mas ela tinha mesmo que ir. Nós ficamos juntos por 4 meses depois disso. Víamos todos os dias, 3 vezes ao dia online. E ele estava se preparando para morar comigo aqui no Brasil. Enquanto isso, ele era o homem que toda mulher desejava na vida. Ele era um verdadeiro príncipe. Ele limpou meu coração, enxugou as minhas lágrimas. Tá aqui. Você quer ler? Ele limpou meu coração, enxugou as minhas lágrimas, sabe? Me trouxe de volta pra vida. Sabe aquele homem que te faz surpresas em um dia comum, sem você imaginar o que ele vai fazer? Ele me comprava flores, bombons, chocolates, tudo pela câmera, tá, gente? Eu não tinha acesso ao vivo, mas eu tinha a sensação online do que estava acontecendo. No dia do meu aniversário, ele mandou preparar um bolo pra mim com uma foto minha, encheu de velas e a gente cantou parabéns. Ele cortou o primeiro pedaço de bolo, perguntou pra quem que seria, e óbvio que o primeiro pedaço de bolo seria pra ele. Então ele mesmo comeu. Já sabia de todos os detalhes como ele era. Ele era como a maioria dos turcos, esperto, desconfiado e tímido. E muito sensível. Às vezes eu pensava que eu tava na novela Caminho das Índias, sabe? Com o personagem do tio Ali, ou é Ali, a Leca não sabe, mas vocês que assistem aí sabem, né?
Quando eu digo pra vocês que nós quebramos todos os tabus, eu podia falar que eu já tinha sido casada, que eu tinha filhos, não importava o que eu falasse, esse homem, ele acolhia tudo, ele aceitava tudo. Eu brinquei com ele que eu tinha filhos só pra ver a reação dele, e ele virou e falou que não importava, que os filhos dele, que os meus filhos eram filhos dele também, que tudo que era meu era dele, e vice-versa. Não importa eles não terem o líquido vermelho dele. O que importa é que eles saíram da minha barriga. E eu sou parte dele também. Isso tudo foi só uma brincadeira que eu fiz. Na verdade, foi um teste que eu fiz pra saber o quanto que ele aceitaria meu ou não. Ele dizia que como esses filhos, né, se eu tivesse, saíram da minha barriga, então ele se tornaria pai, já que é da barriga da mulher que ele ama. Ele é tudo que eu nunca encontrei em nenhum brasileiro, nunca me atraí por nenhum homem, lembra? Apesar da distância, nós estávamos sempre presentes um na vida do outro. O celular chegou a mais de uma vez a bateria, de tanto que a gente usava e ficava com tomadas e extensões para que a gente não se desconectasse nunca. Não deu certo dele vir. Todo tipo de obstáculo foi colocado, e o maior deles é de que o pai dele não queria que ele viesse. O pai dele queria ele perto dele para sempre, e ele não conseguia cortar essa conexão. Ele tinha medo do que poderia acontecer aqui e de não conseguir trazer o pai dele para o Brasil. Ele foi me mostrando como tudo, os negócios, tudo era junto com o pai, e eu fiquei com medo de cortar esse laço. Eu, como era mais velha, ele agora com 35 anos, eu queria ter a oportunidade de ser a primeira a mostrar pra ele o que é beijar uma mulher. Disse pra ele que eu iria atrás dele até o fim do mundo, que eu beijaria ele, fazendo uma promessa de que eu ensinaria tudo que ele precisava saber como um homem. E ele sorria, falando que eu era a única que ele tocaria na vida. E guardem isso, única com A, eu realmente seria. E nossos filhos, ele dizia que os nossos filhos, eles nasceriam puros, já que ele era um homem puro, intocável por outras mulheres. Nossa vida ia ser eterna e abençoada por Allah, que desde já então eu não tocasse em mais nenhum homem, porque eu também era prometida dele. Eu senti uma força que eu sabia que eu não precisava procurar mais ninguém. Eu sabia que ele era o homem da minha vida. E eu foquei, então, em ir pra Turquia e casar com eles de olhos fechados. E aí, tudo aquilo que eu tinha buscado como mulher, arrumar os cabelos, vestido, maquiagem, eu fui deixando de lado. Porque eu não precisava que ninguém mais se atraísse por mim. Eu me sentia bem só de ver ele no vídeo. E ele dizia que gostava de mim de rosto lavado, sem o cabelo arrumado, de roupas pretas, gola alta, mangas compridas, que o mais simples possível trazia a minha naturalidade, que era a maior beleza que ele já tinha visto em toda a vida dele. A nossa última chamada de vídeo foi com ele cantando várias serenatas turcas para mim. E ele soluçava e chorava e cantava. No meio ele virava e tipo as e eu começava a chorar. E chorava. E eu olhava que ele falava, meu Deus, ele tá fazendo serenata de amor pra mim toda noite. Tipo, meu Deus, quando que eu ia encontrar isso? Nenhum homem nunca fez nada pra mim. Antes de eu ir, aquela que não se pode nomear, a Transformer, ela veio com a ideia de que tava grávida dele, que era mentira. Gente, tava na cara que era mentira. Só que aí ela comprovou uma coisa que eu não sabia, que era que ela sempre ia pra Turquia, entendeu? Ela trabalhava na rua lá. Uma ideia absurda, porque assim, ela começou a postar umas fotos que era montagem. Ela colocava a mão dele e colocava, editava como se tivesse com a mão dela, como se fosse uma foto de quando eles tinham se encontrado na Turquia. Algumas fotos pareciam mesmo. Mas como eu vi essas primeiro, que era montagem, eu já não acreditava nas fotos que eram reais, que mais pra frente eu conto porque que é. Eu mandei um textão pra ela e mandei em turco pra ela saber que eu também estava estudando turco e que eu estava indo sim pra Turquia pra ficar com ele, e fui.
Cheguei lá, a primeira coisa que ele me apresentou foi a família. A mãe era uma senhora muito mais velha, o que fez eu entender que ele tinha seguido os passos do pai. O pai também era mais novo que a mãe. A mãe, ela vivia um pouco mais acamada, era uma senhorinha mesmo. Então, o contato maior foi com o pai. Ele disse que teria uma comemoração para a nossa cerimônia. E essa comemoração, assim, de quando eu cheguei, que era para me receber e tal, só tinha homem. E aí eu fui levando um susto com a cultura, porque era só homem dançando com homem. E era uma dança que eles mexem muito o quadril, né? Fica balangando, né? Aquele negócio, né? E eles tinham uma coisa muito assim de se abraçar, de um beijo no rosto do outro. E aí eu fui aprendendo que isso era cultural, apesar de eu ter estranhado. E a mãe dele, ela ficava sempre no quarto. Depois de um tempo apareceu uma viagem que a mãe dele teve que ir. E aí eu já não vi mais a mãe dele. Ela não ia ficar pro nosso casamento. Então eu não entendi muito bem se ela não tinha aceitado, mas ele disse que não importava, que isso não importava. O que importava era nós dois. Uma coisa que foi colocado pelo pai é que até a gente casar, a gente não podia ficar junto de jeito nenhum. Então ele pegou e separou o quarto, que era da mãe, né? Ficava ele e o pai dormindo nesse quarto, e eu dormia em um quarto separado. Várias vezes eu acordei à noite, andava pelo corredor, eu escutava assim barulhos estranhos e eu achava, porque eu tinha essa coisa de sonâmbulo, você pode falar, de ser sonâmbula. Então eu achava que isso estava dentro do meu sonho, que eu estava sonhando enquanto eu estava acordando, enquanto eu estava andando dormindo. Mas na verdade o barulho vinha assim dos quartos da casa. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Na verdade, só percebi depois de casada. O casamento foi feito lá entre eles. E depois do casamento, a lua de mel ia ser na casa dele mesmo. E eu achei que depois das festas tal, ia ter essa separação, porque ele me fez morar com o pai, né? Mas eles iam dar um tempo para que a gente tivesse esse momento íntimo. Só que aí veio o primeiro susto. O pai dele entrou no quarto antes da gente entrar. E ele disse que ele ficaria ali para avaliar o que seria feito na lua de mel. E ele defendeu o pai e não achou estranho. E eu não poderia fazer nada com outro homem ali dentro, muito menos tirar. E sabia que na Turquia também não existia isso. Então, eu meio que fiquei assim, sem saber o que falar, e disse que não ia acontecer nada por causa disso. E aí o pai dele deu uma respirada, disse que daria um tempo para que ele me explicasse como que era a cultura, e depois ele voltaria. Nisso, o pai dele não voltou mais para confirmar essa lua de mel, que ele queria avaliar mesmo. Ele tinha que ficar lá para ver se eu faria tudo aquilo que o filho dele deveria receber na hora do vamos ver como um homem. E eu disse que isso não era possível, a gente já teve uma briga aí, e ele simplesmente, depois daí, não tocou mais em mim, não chegou mais perto de mim para que isso acontecesse. E eu tentava de vários jeitos com que ele voltasse a ser para a gente tentar ter essa lua de mel, só que isso nunca acontecia. Então eu podia fazer café da manhã, podia fazer tudo bonitinho para ele, fazia as melhores, passava a roupa, colocava o melhor comfort, fazia tudo assim perfeito para que ele ficasse feliz, mas ele endureceu e ele não chegava mais para mim nem para dar um beijo direito depois dessa lua de mel, porque ele achava que eu estava errada em me intrometer numa coisa que o pai dele pediu e que achava que tinha que ser certo. Em uma dessas noites que eu percebi que eu não estava sonâmbula, que na verdade eu estava assim andando pela casa, porque antes eu achava que eu estava sonhando, eu vi o pai dele passar no corredor dos quartos de peru duro para cima, sem roupa nenhuma, e ele não se preocupou de que eu estava vendo. E o Doku não estava no quarto. Eu achei que ele tinha outras mulheres. Eu comecei a pesquisar no celular, no computador. Tentei, né? Porque ele não deixava eu acessar. Eu sabia que ele estava conversando com outras, que talvez eu ter negado isso pra ele, eu já não era a mulher que ele queria mais. Eu tava com muito medo de ser
de ser chutada pra fora. Então eu falei, não, sabe, eu fazia de tudo para que a gente conversasse, para eu entendesse o que tinha acontecido e se tinha um jeito de achar um meio termo. E depois de muita humilhação, né? E a humilhação vinha do quê? Sacos e sacos de roupas de homem que eu não sabia para que era, mas que eu tinha que lavar. Sapatos que queria até que eu lustrasse. Era tudo de homem. Tinha também muita roupa de lençol, coberta, fronha, essas coisas. E eram roupas que a gente via que a pessoa tinha feito um vucu-vucu legal lá. Ele pegava sacos e sacos disso e trazia para eu lavar. E não me explicava de onde que era. Dizia que eram de irmãos que não estavam em condições de cuidar e que eu devia cuidar. Mas não parecia, a menos que ele tivesse 30 irmãos e eu não soubesse. E nenhum deles apareceram no casamento, então não sei muito bem o que acontecia. Depois de muita humilhação, então, o Doku resolveu tentar abrir um meio termo para que a gente tivesse algum tipo de relação. E o meio termo foi que eu assistisse filmes com ele. E eu achei que eram filmes máximo de sei lá, um lovezinho lá, homem com homem, mulher com mulher. Mas não, o Doku, ele só queria assistir filme de homem com homem para tentar fazer alguma coisa comigo. Quando ele começou a me mostrar, porque assim, lá na Turquia, você não tem porta aberta, né? Você tem que cadastrar, tem que fazer toda uma mudança lá para você conseguir acessar. E ele tinha arquivos e arquivos desses acessos, mas era tudo de homem com homem. E ele colocou aquilo e começou a se animar e tal, e não, tipo, chegava em mim. E eu fiquei assim, tipo, sobrando e tentando entender. Eu falei, mas aonde você quer chegar com isso? Porque olha o que você tá assistindo, como que você quer que eu fique animada assistindo isso? E, tipo assim, você tá bem da cabeça? E pra ele era normal. Ele agia como se fosse normal. E o que ele queria fazer? Ele se animava assistindo, batia a bronha assistindo, soltava o que ele queria. Mas aí, na hora de soltar, ele queria soltar em mim. Então, só na hora de soltar que ele queria vir até mim e colocar lá para, entendeu? Fazer. Por quê? Porque ele queria que eu tivesse filhos. Muitos filhos. E isso era para provar lá na sociedade de que ele era um homem casado, muito bem macho, que procriava. Fora isso, ele me enchia de afazeres de fazer comidas que não era para ele, que sei lá, era tipo marmitas para outras pessoas. E também de limpar a casa e esse montarão de roupa. Era assim, gente, eu acordava às 6 horas da manhã e, sei lá, meia-noite eu ainda tava fazendo coisa. Então, do nada, uma vez no mês, ele parava pra ter essa coisa de assistir homem com homem e de querer jorrar alguma coisa em mim no final, que eu comecei a não aceitar. Nós começamos a brigar muito, a ponto de eu virar para ele falar que isso não era normal, que ele tinha que ir no médico, porque ele só se animava dessa forma. E dele sentar comigo e então abrir que ele tinha, assim, um problema, mas que ele achava que isso era normal, porque ele foi ensinado desde pequeno. E eu falei assim, eu não entendi, tipo, que problema? E aí ele abriu pra mim de que a iniciação dentro da cultura dele, gente, isso não é dentro da cultura turca, tá? Que dentro da cultura dele era normal que homens iniciassem homens nas relações para que eles não tivessem que ser iniciados com mulheres de rua e assim perder a pureza. Então, o próprio pai ensinava ao filho como que tinha que fazer e como que tinha que fazer por trás para que também não tirasse a pureza da mulher antes do casamento. Só que isso era ensinado na prática. E ele contou isso para mim na maior naturalidade do mundo, como se estivesse tudo certo. E aí eu fiquei paralisada de tentar explicar para ele que isso não estava certo. Que além de tudo, se ele fosse querer alguma coisa comigo, e que o pai iniciando ele por trás, ele continuaria puro, porque não teria feito nada com nenhuma mulher e não teria tocado no órgão principal dele, que só seria usado depois do casamento. Eu não sei como é que ele foi envolvido desde pequeno nessa história para achar isso normal, mas eu fui tentar abrir para ele que não era normal e levei na cara.
Então, a partir daí, tudo que eu falava era errado, eu não era a mulher certa porque não escutava a palavra dele, que era o que eu tinha que se ser, o que estava certo, e tinha que fazer todas as coisas de casa. E do nada, no meio da noite, eu via que ele sumia e voltava já com o negócio aceso para jorrar em mim. Ele fazia alguma coisa com outras pessoas da casa e depois vinha jorrar em mim. Aos poucos eu fui descobrindo que quem animava ele e que eu vi animando era o próprio pai. E mais pra frente, quando ele deixava eu sair na rua, eu comecei a escutar boatos de que ele não era o pai verdadeiro dele, de que a mãe já tinha ele pequenininho quando resolveu então encontrar um padrasto mais novo, que hoje era esse pai dele, que ele fica chamando com pai, mas que não era o pai real. E que desde aí, então, o padrasto, na verdade, tinha um caso com ele e não tinha relações com a mãe. Conforme ele me agregou, eu não tinha mais força, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu só queria sair dali, ele não me deixava, ele me deixava em cárcere. Ele me deixava trancado em um quarto, só tirava quando eu tinha que fazer os afazeres, mas sempre tinha alguém me vigiando. O que aconteceu? Sempre a casa estava cheia de homem. E dava para entender que em algum lugar ali se trabalhava em um cabá. E que esses homens, e pelo que às vezes eu via em mensagens, ele pegava e atraía e conversava pelo mundo inteiro. Era dessa forma que ele e o pai ganhavam dinheiro. Do nada. Ele simplesmente falava que ia viajar, ele viajava para as fronteiras ali, Chile, ó, Grécia, Chipre, as fronteiras ali perto, e voltava falando que viajava a trabalho, não me levava, me deixava assim trancada muitas vezes com a quantidade do que eu tinha que comer, e se eu passasse mal era problema meu, e muitas vezes eu via que ele voltava em recuperação de uma cirurgia, que era uma cirurgia de tirar pelinhas da parte de trás, que muitos homens fazem, é como se fosse uma reconstrução, né, para renovar aquilo que foi destroçado. Eu vi ele fazendo isso umas 2 vezes. E eu sabia, porque era eu que lavava as roupas íntimas, eu via lá tudo. Às vezes ele ficava trancado no quarto da frente, se recuperando. E nessa movimentação toda de tudo isso que eu tô contando pra vocês, a única coisa que eu queria era sair daquele lugar. E o meu desespero era que ele queria me engravidar. Ele ficava cobrando de saber as minhas regras e tudo, porque ele queria saber, porque ele queria um filho. E o meu pavor é que ele iria fazer a mesma coisa com o filho. Já estava muito claro que ele ia querer iniciar o filho do mesmo jeito. Então imagina como é que estava a minha cabeça. Quando ele vinha para fazer isso em mim, ele queria que eu ficasse deitada de barriga para cima até o outro dia. Só que eu acho que, graças a Deus, eu não engravidei ele, porque ele colocava, ele não enfiava, ele só jorrava ali fora, entendeu? Então eu acho que essa foi a minha sorte. E eu só comecei a pensar no que eu poderia fazer quando eu entendi sobre tudo que estava acontecendo. Ele tinha ali um roça-roça com o padrasto e eles usavam homens em um comércio ali nessas fronteiras. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ficar acordada e eu comecei a gravar o áudio do que ele falava, do que ele fazia, do que eles faziam à noite. E eu exportei isso para 4 amigas diferentes. Pela imagem, que eu não contei muito para vocês, mas ele tinha uma imagem de homem zarrão, que todo mundo desejava, que ela era a esposa dele, a escolhida, aquela coisa toda. Ele tinha uma imagem ali que não poderia ser quebrada. Então chegou em um momento que não tinha mais por que eu ficar ali, que eu simplesmente cheguei para ele e falei: olha, eu tenho essas gravações aqui. E elas não estão só comigo. E se você não fizer um acordo comigo, porque eu não quero mais ficar aqui, porque não foi isso que eu queria pra minha vida,
Se você fizer alguma coisa comigo e eu não mandar mais mensagens para minhas amigas e elas entenderem numa chamada de vídeo real que sou eu, que tá tudo bem, elas denunciam você que aconteceu alguma coisa comigo. E não só isso, mas elas têm as gravações de tudo que acontece aqui. Então, ou você me libera dessa palhaçada de eu querer ficar fazendo uma imagem de que eu sou sua esposa, de querer me engravidar para provar para todo mundo que você tem um filho, ou as suas coisas vão ser jogadas ao vento aqui na Turquia e todo mundo vai ficar sabendo. Ele, antes de ficar pianinho e resolver a situação, ele me largou, né? Lá no meio da amargura para que eu voltasse como fosse. Mas antes disso ele confirmou de uma forma amigável com as meninas se elas realmente tinham tudo. E só depois ele simplesmente me pegou com as malas e me deixou em uma rodoviária lá da Turquia, tipo, falou, te vira. Foi o que ele fez. Quando eu voltei pro Brasil, que eu comecei aí a pesquisar, a ver nome, tinha o contato das pessoas, dos vizinhos e tudo. Quando eu fui fazer uma stalkeada realmente aqui no Brasil, foi que eu descobri que essa namorada de relacionamento aberto, na verdade, era travesti que trabalhava lá na Turquia também fazendo o programa. Então o relacionamento não era online, não. Eles já tinham se pegado. Mas por ser homem, ele não me falava. Ele falava que era uma coisa aberta e que era só online. Mas na verdade era outro homem que também ele dava o furico. E por essa mulher eu descobri que eles tinham uma rede de boys que se apareciam em sites para outros homens, principalmente homens casados dentro da Turquia, que gostavam de pegar outros homens e que fazia esse casamento de fachada para conseguir se manter, ter um nome importante na sociedade, né? Porque lá, na época que aconteceu isso, não dava nem para homem ficar andando de mão dada com homem, não. Na verdade, os homens que andam de mão dadas lá, eles são vistos como amigos, como muito parceiros. É um ato de carinho de homem para homem. Então, se algum casal homo fizer isso lá, eles vão entender que são amigos, não que são namorados. Porque se entenderem que são namorados, eles partem pra cima. Vai todo mundo pra cima pra acabar com... Então, tem essa questão também. Então, ele se conectava com muitos homens de vários lugares. Pelo que eu percebi, o pai dele vendia esses homens. Então, aquelas roupas, tudo que eu tava lá lavando, eram de homens que estavam em alguns dormitórios, em outros dormitórios, que trabalhavam para eles com isso. Além de eu quase ter certeza que eles tinham uma casa lá fechada só para esse tipo de coisa, que também não era nada legal. Bom, eu acho que eu fui uma das mulheres do canal que conseguiu fugir assim de uma forma muito tranquila e que não teve grandes traumas, se é que eu posso dizer que não, que foi antes de ir embora, deles se beijarem e de mostrarem pra mim o que eu não poderia fazer pra eles terem prazer. Então eles pegaram na minha frente, fizeram toda uma coisa, aquela coisa nojenta na minha frente, pra ainda tipo quase que tacar na minha cara, Mona, né? Que você veio aqui, não me deu um filho, não fez nada e eu quero que você vá pra casa do... Entendeu? E nesse momento eu vi o Jason Momoa se transformar numa menina. Coisa que eu não imaginava que fosse acontecer. E outra informação que só chegou depois da história, então deixei pra colocar aqui no fim do canal, no fim da história também, é de que ela não ficaria muito tempo lá se ela não conseguisse engravidar dele, que ela seria usada em alguma outra função, que não foi muito bem aberto o que? O que vocês acham que seria? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima.